Olá, boa tarde, turma. Sejam bem-vindos para mais uma pauta imigratória, o nosso encontro de 15 em 15 dias aqui com a doutora Ingrid, advogada de imigração do escritório DM Visaló, para falarmos um pouquinho de como é que está essa questão de vistos nos Estados Unidos. Eu peço desculpas pela minha confusão. Normalmente a gente faz às 2 horas de Brasília, às terças-feiras, e essa coisa de fuso horário me confunde um pouco. Eu estava fora do ar ontem, hoje estou voltando a Batina, a Labuta, e aí combinei com a Ingrid pensando em Brasil. E entrei agora. Mas ela, muito solícita, já está pronta também, então, sem mais delongas. Tudo Oi, bom, Ingrid? tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, Ingrid, hoje o que eu queria falar com você é de um assunto que eu percebo que, às vezes, a turma tem alguma dificuldade, e é onde um escritório como o seu pode agregar muito, eu acredito. É no preparo do currículo, do CV, na hora de apresentar o caso para a imigração. Por quê? Porque tem gente que acha que, sei lá, vai convencer, vai passar a mão no telefone, ainda mais brasileiro tem essa mania, e vai achar que do outro lado vai ter algum oficial da imigração disposto a ouvir a história, e não funciona assim. Você tem que preparar um caso muito bem preparado, com um currículo que o americano consiga ler e entender e mostrar onde ele vai estar, então, sendo importante para agregar valor ao país. Então, fala um pouquinho da importância desse preparo do CV na hora de apresentar o caso para a imigração americana. Sim, bom, obrigado mais uma vez, Rodrigo. E o antecipar não deu problema, pode deixar. É o seguinte, vamos falar especificamente sobre o caso EB2, que é um popular EB1 e EB2. Esses casos são casos administrativos. Nós preparamos um dossiê da pessoa para apresentar para a imigração. Nós não temos a oportunidade de bater um papo com o oficial, explicar e falar, olha, você tem que entender, o Rodrigo, ele é isso, ele é aquilo. Não é, é tudo no papel. Então, o primeiro documento e o documento que fala sobre a pessoa, que é como uma imagem espelho da pessoa, é o currículo. E ali que vai aparecer tudo da sua vida profissional, o que você fez, o que você atingiu. Então, nós temos que apresentar a pessoa no papel, através desse currículo, de uma forma robusta, completa, concisa, precisa e com todas as informações. E o que acontece? Quando a gente começa a nossa conversa com um potencial cliente, ou até depois que o cliente vira cliente, a primeira coisa que a gente vai pedir nesses vistos é o CV, o currículo. E nós geralmente recebemos o mesmo currículo, que aqui não tem, esse currículo Lattes, que eu ainda, olha, não me acostumo com ele, é difícil para a gente, nesse mundo dos Estados Unidos, interpretar esse currículo Lattes. Enfim, então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de ter uma conversa com o cliente e literalmente, tem horas que a gente tem que ficar puxando a informação, porque o CV ele tem que conter, ele tem que, nós temos que ver palavras no CV, palavras de ação. Desenvolvi, criei, implementei, organizei, eu inventei, coisas, verbos de ação que demonstram o que a pessoa está fazendo e já fez. E, geralmente, um bom CV para a imigração, eles são várias e várias páginas. Nós temos CVs de 15 páginas, quando recebemos uma do cliente. Então, dessa uma página, nós temos que transformar esse CV naquela história escrita sobre o cliente. Então, Adaptada para a realidade americana, para o perfil de como o oficial de imigração vai ver. Mais ou menos análogo, né? No Brasil, a turma vai lá, faz o Enem, o antigo vestibular e tudo, e entra para a faculdade. Aqui, o sujeito manda uma carta de apresentação que consta trabalho social, que consta o que ele fez nas férias, de filantropia, de dedicação a horas de trabalho. Ele conta uma história para seduzir, de alguma forma, o board da universidade, que ele, indo para aquela universidade, vai agregar. Então, é mais ou menos isso, é adaptar a realidade americana aquilo que o cara fez, mas não necessariamente consta no CV oficial, muito menos nesse latte que ele tem lá no Brasil. Né? E eu gostei dessa palavra. Realmente, a gente tem que seduzir, nunca pensei nessa palavra, o oficial de imigração, e temos que chamar a atenção para que ele se interessa
se interesse pelo aquele caso. Porque imagina, o oficial pode ter 50, 60 casos na mesa dele e ele pode ver a mesma coisa, ó, dia depois dia. Então, quanto mais a gente chama atenção e tem um CV completo, com muita coisa, não te digo que ele vai ler palavra por palavra, mas vai fazer um impacto no visual para aquele oficial. Então, quando as pessoas mandam um CV, pensem um pouco mais, levem um tempinho, porque e coloque no seu CV tudo que você fez. Mesmo que se você acha, não foi importante, mas vai que eu acho que é importante. Porque nós recebemos reclamações, doutora, mas eu sou empresário há 40 anos, eu nunca fiz um CV, eu nunca trabalhei para ninguém. De certa forma, é até melhor, porque então tudo que você vai colocar no seu CV são coisas que você fez. Então, esse CV vai ser muito robusto, ele vai ter muita, muita coisa. Então, pensem em elaborar um CV baseado no jeitinho americano. Inclusive, qualquer pessoa que quiser, eu vou até... Hoje à noite nós temos uma live sobre isso também, Rodrigo. Acho que às 7 horas, Estados Unidos, 8 horas de Brasília, falando mais profundamente sobre isso. Mas as pessoas que querem um exemplo, é só mandar uma mensagem para a gente no nosso Instagram. Nós te mandamos um exemplo, o que é um currículo americano, para a pessoa poder se basear, e mesmo que não utilize nosso escritório, queira falar com várias pessoas, faça um CV daquele jeito, porque isso vai ajudar a você e o profissional que vai fazer o seu processo. E no caso do EB1 e EB2 que você mencionou, acho que tem a questão também final das cartas de recomendação, né? Isso também é algo importante, que eu acho que entra o valor agregado de um escritório com anos de experiência. O que realmente chama a atenção de um oficial desses naquelas cartas de apresentação? Né? O que nós pedimos após o CV estar completo, que nós fazemos, e é um trabalho árduo, viu, Rodrigo? A gente leva, olha, em média, para um CV, eu te diria que 12, 13 horas de trabalho é pouco, tá? Para você ver o quanto a gente se dedica à criação desse CV. Depois que ele está finalizado e o cliente falou, perfeito, é isso mesmo que eu fiz na minha vida, aí nós começamos a falar com o cliente, então agora olhe o seu CV e em cada época da sua vida profissional, tenta escolher uma pessoa que possa falar sobre o que você fez naquela época e o que essa pessoa tem conhecimento. Mandando um rascunho para nós pegamos as cartas e nós não agregamos fatos, mas nós mudamos a carta, a semântica, a gramática, a forma de escrever, para transformar uma carta que era simples e seca em algo que vai atrair o oficial e falar muito bem, verdadeiramente, do aplicante que nós estamos, do cliente que nós estamos trabalhando para enviar para a imigração. E o último documento muito importante é ou o plano de negócios ou o plano profissional que nós elaboramos junto com empresas parceiras nossas. Então, são 3 documentos importantes, mas o foco inicial é o currículo da pessoa. Perfeito. Bom, essa é a pauta principal, que eu acho que é importante explicar, né, onde pega muitas vezes nessa barreira cultural, digamos assim, e a importância de alguém que tem essa experiência e é americano, ainda que raízes brasileiras, para poder fazer essa adaptação de linguagem. Agora, eu queria falar de um outro assunto que eu sempre trago aqui, Ingrid, porque nós mencionamos o EB1, o EB2, o EB2 é um dos mais procurados, né? Habilidades especiais, que não é o bicho de 7 cabeças que alguns pensam. Claro que não é para qualquer um, no sentido de você tem que ter essa história bonita para contar de achievements, conquistas, e que você vai trazer para os Estados Unidos valor, né? Vai agregar valor, mas a importância de fazer um processo legal. Afinal de contas, as pessoas estão querendo vir para um país como os Estados Unidos por conta da diferença de leis, né? Império de leis e tudo. Eu vim, Ingrid, ontem, de Nova York. Fui lá passar o final de semana, aniversário do meu pequeno, queria ficar com os primos, eu fui lá. Fui para Manhattan, fui para subúrbio, conversei com algumas pessoas que moram lá, e veja, está todo mundo muito incomodado com o que está acontecendo. É notícia no país todo, né? A crise imigratória, a crítica ao governo Biden, a defensiva que fica a porta-voz, tentando justificar que ele está fazendo,
muito para impedir a imigração ilegal e tudo, mas a sensação é de crise crescente, né? Eu conversava com um amigo meu, por exemplo, que dizia que a Amazon agora não entrega mais os produtos comprados no site, no prédio, não deixa jogado na frente do prédio, como fazia sempre, porque está tendo muito furto, muito furto. Então agora ele é obrigado a descer no lobby para pegar na hora que os caras entregam. Olha que loucura, né? Aqui na minha casa jogam tudo que é pacote enorme e eu pego 2 dias depois, às vezes, como no caso, quando eu estava viajando, aconteceu. Então, as cidades grandes, ainda mais aquelas sob administração democrata, elas estão numa crise muito grande. Então, notícias estão abundando. Protestos pressionam os democratas, chegaram a invadir lá um evento dos democratas. A Alexandria Ocasio-Cortez teve que se colocar na defensiva. Centenas de protestos reclamam de questão ligada à moradia. E em Nova York está pipocando para tudo que é lado, né? Revolta também por conta até dos custos, muitas vezes, da cidade, né, em manter com o pagamento de impostos do cidadão legalizado, né, a manutenção, a moradia, a estadia desses imigrantes ilegais. Eu tenho um pequeno vídeo para mostrar, não é de agora, é de um mês atrás, agora está piorando. Lá em Nova York tiveram alguns eventos mais pesados esses últimos dias, mas um vídeo que eu consegui de um mês atrás, mais ou menos, só para ter uma noção, depois eu volto com você. Illegal immigrants are overwhelming almost every major city, I think New York first and foremost. When you saw some of the buses arrive in New York City from the overwhelmed state of Texas, especially the border community, and now almost every major hotel is filled with illegal immigrants. They even had to unmothball, if that's a word, the Roosevelt Hotel. It is now filled up and overwhelmed and teeming with illegal immigrants. We have nowhere else to put them. And some have been traumatized, Ainsley, about what they were forced to deal with on a bus. Yeah, well, we have 90,000 in the last year here in New York's 5 boroughs. And what happened on the bus? They took a trip up to Buffalo. They get up to Buffalo because we can't house them here. We don't have enough. Many of our hotels are full of them. And so clearly not enough to go into this check-in center at Roosevelt. Right. So they're sleeping on these cardboard boxes on the ground. They get to Buffalo and they say, you got to go back to New York City because you were not processed properly. Right. That just goes to show you how crazy it was. Keep in mind, New York City is a magnet for, because this is a sanctuary city, a magnet for various migrants. They come to New York City. E aí a reportagem continua, né, mostrando que Nova York, assim como cidades californianas, são sanctuary cities e protegem de algumas formas, dão regalias, blindam imigrantes ilegais, né, e estão sob pressão dos moradores, dos pagadores de impostos, dos cidadãos. É uma crise nacional. Então, Ingrid, queria a sua opinião sobre isso e acho que reforça, né, a ideia de que tem que vir pelos caminhos certos. Olha, Rodrigo, é uma situação, está em crise. A fronteira é um caos completo. E eu vou ser sincero, independente do partido que a pessoa seja, isso não é um problema democrata e não é um problema republicano, não é esquerda nem direita, é um problema real. É verídico, isso não é mentira, isso está acontecendo. Qualquer país tem que ter a sua, agora vai falhar meu português, a sua soberania, né? Como é que é? Soberania. Soberania, tem que ter. É a mesma coisa, a gente vai dormir à noite, você fecha a sua porta, alguém bate e você deixa entrar. Ninguém quer uma porta aberta para entrar qualquer pessoa ou elemento na sua residência. Um país é a mesma coisa. O que está acontecendo com Nova York está causando muita polêmica e dos dois lados. Eu estou falando assim, neutro, falando numa base neutra do que eu vejo dos meus quase 60 anos que eu moro aqui nesse país. O que mais está batendo agora com residentes locais, amigas minhas, amigos, que moram em Manhattan, que moram em Gramercy Park, que moram em bairros nobres, o fato de ter, e só vou falar de um hotel, que eu acho que o nome é o Roosevelt Hotel, que inclusive o dono desse hotel, se for o Roosevelt, se eu tiver o nome errado, que me desculpem, mas é um hotel em Nova York, que o dono do hotel é uma pessoa de Paquistão, e o governo está pagando uma pessoa estrangeira para abrigar imigrantes ilegais dentro do estado de Nova York, e esse pagamento vem dos impostos dos residentes
de Nova York. Então, isso é um absurdo para quem mora em Nova York ou em qualquer lugar. Eles estão pagando uma pessoa que mora no exterior, que é dono de um prédio que está abrigando imigrantes ilegais. Isso é uma polêmica gigantesca. Agora, é certo ou errado? Olha, não tem certo ou errado, tem o que é correto dentro das leis de imigração. As leis de imigração proíbem a entrada pela fronteira. É fato, você não pode cruzar, oi, eu quero morar aqui. Não é assim. Você tem que passar pelas leis de imigração. E burlando as leis e fazendo o que essas pessoas estão fazendo na fronteira, está chegando a um ponto, Rodrigo, que eu não sei qual seria a volta atrás, porque não tem como você parar o tráfico da fronteira se ela não for interditada, o que essa administração não quer fazer. Eles falando que eles estão lidando com o problema, novamente, sem falar de esquerda ou direita, não é verdade. Isso não está acontecendo. Se vê por Nova York, se vê o que o estado do Texas, que é o estado mais impactado, porque eles estão bem ali na fronteira, o que eles recebem diariamente é astronômico. E, infelizmente, o povo americano não vê completamente todo o painel, a história do que está acontecendo. E eu não sei também como é que isso é divulgado no exterior, no Brasil e em outros países. Eu cheguei há pouco tempo de uma viagem, fui à Noruega, por sinal, maravilhoso, lugar lindo, lindo mesmo. Conversei com várias pessoas e o problema deles de imigração é completamente diferente do nosso aqui. É lógico, é um país pequeno, não tem o influxo que nós temos aqui, mas eles têm alguns probleminhas, mas eles pensam de uma forma diferente, embora a sociedade deles é completamente diferente da americana, eles lidam com o problema de outras formas. E eu vi a maneira deles pensar sobre imigrantes, o que a pessoa deve fazer, como é que pode imigrar para a Noruega. Então, não é só os Estados Unidos que está falhando nessa área de imigração, outros países também. Mas aqui se tornou uma situação tão caótica que está afetando os imigrantes que entraram direitinho, estão agora aguardando a sua vez e estão tendo casos atrasados porque está entrando tanta coisa na migração que está afetando as pessoas que estão na fila. Não, esse era meu principal ponto. Para o interesse do meu público, Ingrid, de quem nos assiste, muita gente pensa em ir para os Estados Unidos, esse serviço que eu estou oferecendo, apresentando um escritório sério que tem experiência para facilitar, para ajudar quem está querendo fazer esse passo e tomar essa decisão na vida. E o meu ponto é o seguinte, é perceptível que nos Estados Unidos o clima em relação a essa pauta da imigração é um clima cada vez mais tenso. Sim. Por conta dessa crise que estamos vivendo. Então, meu ponto é o seguinte, tá? Cada vez mais a turma americana vai pressionar os políticos, os candidatos, aqueles que querem se eleger, os governos, a tomarem medidas mais drásticas para fechar essa fronteira, para impedir essa porosidade e essa entrada ilegal. Ou seja, quem pensa em vir, quem planeja, minha recomendação é faz logo. Faz logo, porque a tendência é criarem um mau humor em relação a isso, porque aí sim, a Ingrid sempre foi muito clara aqui em lembrar, né, que o americano não é contra a imigração. Não é. Nem americano de direita, nem conservador é contra a imigração. Ele é contra a imigração ilegal. O problema é que, por conta da crise imigratória, por conta dessas imagens que a gente vê, né, cada vez mais americano está virando e falando assim, chega, fecha, eu não quero. E aí junta o joio e o trigo, mistura tudo. Clamam por medidas mais duras. O oficial fica de mais mau humor, fica mais criterioso, fica mais chato. Então, meu ponto tem uma janela, né, que eu acho que essa pauta só vai piorar. Só vai ser cada vez mais a pauta relevante. Já foi com o Trump, vocês lembram, né, na campanha do muro, como aquilo teve um apoio, como aquilo ecoou. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas dessas imagens. Estão cansadas. Então, meu ponto é esse, né? Prepara logo esse plano, aproveita essa janela, né? Porque a tendência, minha análise, a tendência é piorar.
O americano, você falou certo, o americano não é anti-imigrante. O americano, ele não quer que... O americano é muito certinho. Lógico, tem de tudo, mas na história da sociedade americana, eles são certos. Eles seguem a lei, eles param no sinal, eles fazem tudo que tem que fazer certinho, a grande maioria. E quando eles veem essas imagens, eles começam a confundir imigração com toda a imigração. Então, o meu trabalho é bem difícil, porque eu tenho que convencer ou vender ao oficial de imigração uma pessoa que vai trazer algo de valor para os Estados Unidos. Não vai tirar, ele vai trazer. Então, essa é a grande diferença. A pessoa que entra aqui ilegalmente, o americano vê isso como um afronto. Você violou as leis do meu país. Agora, se ele conhecer você na rua e ver que você é estrangeiro, o que ele vai pensar? Será que ele entrou normal? Como é que ele chegou aqui? Então, a maneira que a pessoa imigra se torna muito mais importante com o passar dos anos por causa desse caos que está sendo causado por uma falta de uma legislação que proíbe a entrada ilegal das pessoas. É fato. O dia que eles resolverem assentar e acreditar e cair na realidade, cair a ficha, que realmente eles têm que parar com a fronteira, aí eu acho que o clima, pouco a pouco, talvez vai melhorando e as pessoas vão entendendo. Mas até então, a escolha de um caminho migratório correto é fundamental. E a última coisa que eu quero falar, Rodrigo, vai ser um pouco polêmico também, mas eu tenho que falar. A imigração recebe tantos casos frívolos, casos sem fundamento, casos que nem deveriam estar lá, que são feitos não por advogados, mas por empresas, consultores, curiosos. Chegue hoje, Green Card amanhã, compre agora. Cada dia aparece um novo, entendeu? Então, o oficial de imigração vendo um caso frívolo, para mim, isso já acaba com o dia dele, porque ele vai começar o dia dele com um caso frívolo quando ele tem mais 60 pela frente. Então, essas petições que existem de centenas e centenas sendo enviadas afetam o processo imigratório também. Não é só o imigrante ilegal, mas aquele imigrante que está usando alguém para fazer um processo para eles que não tem fundamento. E isso também aquilo fica na cabeça do oficial, sem dúvida. Ele é um ser humano. Ele, poxa, outra pessoa que limpa a janela e que é um EB2, outra pessoa que corta a árvore e que é um EB2, por incrível que pareça, existe. E as pessoas eles não caem na realidade que, gente, procure um advogado. Existem maravilhosos brasileiros de qualquer nacionalidade. Na comunidade brasileira temos muitos. Não vai te custar mais e você vai ter a resposta certa. Você é elegível ou não. Para você não e não atrapalhar uma coisa tão maravilhosa que é essas duas categorias do EB1 e o EB2. É isso aí. Beleza, Ingrid. Então, 7 horas dos Estados Unidos, aqui, 8 de Brasília. 7 horas, 19 horas Miami, 20 horas Brasília. 20 horas de Brasília, live sua no seu canal, no DM Visalog do Instagram. Tá, eu com a minha funcionária Alice, vamos falar mais ainda sobre a importância do CV e também do plano de negócios. Perfeito. Obrigado, Ingrid. Tchau, Rodrigo. Tchau, tchau. Valeu, turma. Obrigadão. Até mais tarde.